Olá, pessoal. E aí, como estão? O assunto hoje, ó, eu vou errar, tá? Pô, já prepara aí que eu vou errar, porque é difícil de falar esse negócio. É Zeitgeist. Zeitgeist. Não sei. É um termo, ele é um termo alemão, mas ele é um termo que a gente usa mundialmente aí, mas que ele é bem interessante. Por quê? Porque ele define a concepção, a tradução livre dele seria algo como espírito do tempo, algo nesse sentido. E ele quer dizer, trocando em miúdos, uma ideia em que, né, na verdade, assim, a capacidade ou a possibilidade de uma ideia ser aceita pelo grupo, por um grupo, seja numa região, ou seja mundialmente falando, mas enfim, aquele tipo de ideia que ele só seria aceito ou só faria parte, causaria algum impacto se aquela sociedade estiver pronta para aquela ideia, algo nesse sentido. Então, acontece muito isso, por exemplo, na tecnologia. Vou dar exemplo para ficar mais claro, né? Porque eu não estou conseguindo explicar muito bem. Eh, Na tecnologia acontece muito isso, né? A gente vem e propõe, por exemplo, realidade virtual. Realidade virtual era uma coisa que já se falava há muitos anos, há 20 anos atrás se falava, mais até, se falava de realidade virtual. Só que o que a gente tinha disponível para fazer algo voltado para a realidade virtual, a tecnologia que tinha disponível na época não era suficiente, então a realidade virtual não vingava, né? Esse é um exemplo mais escrachado, assim, porque tem a ver com tecnologia, então não seria tanto a ideia desse termo que eu falei para vocês, porque, né, não teria não teria, estaria relacionado com a capacidade da gente absorver a ideia e muito mais com a capacidade de a gente implementar essa ideia. Mas isso ocorre em outros contextos diversos, né? Por exemplo, se a gente falasse de racismo há 200 anos atrás, talvez essa ideia não fosse absorvida, processada ou teria mérito para aqueles que viviam naquela época, porque não estavam preparados para conceber a possibilidade de que a diferenciação por cor da pele, por exemplo, seria algo que não seria correto, né? Na época, a ideia vigente, a ideia que era mais forte, era de que sim existiria uma correlação entre cor de pele e capacidades, enfim, habilidades, etc. E isso acontece direto, né? Acontece numa série de ângulos diferentes na nossa sociedade. E se a gente parar para pensar, isso muitas vezes aquela pessoa que a gente considera genial, né, que ela traz uma ideia genial, ela, se a gente pegar emprestado um pouquinho dos conceitos junguianos, ela na verdade só estaria sendo o porta-voz de todas as pessoas que estariam abertas para aquela nova ideia. Então, muitas vezes a pessoa ela é genial, só que ela, vamos chamar assim, nasceu na época errada, talvez a gente poderia dizer, porque ela vai trazer uma ideia muito importante para a gente. Isso acontece historicamente, se a gente for procurar na história da humanidade, né? Ela traz uma ideia muito importante para todo mundo e que séculos depois é aproveitada essa ideia, mas que na época que a pessoa viveu, aquela ideia não vingou, assim, ninguém deu muita trela para aquela ideia, porque eram as pessoas que não estavam preparadas, né? Então, quando dizem assim pra gente, tu tá à frente do teu tempo, seria mais ou menos isso. A gente vai estar trazendo alguma coisa para aquele momento histórico que as pessoas não vão conseguir absorver. E aí teria que demorar, né, demoraria um pouquinho de tempo para isso acontecer. Então, um termo bem importante, tá? Vou deixar aqui escrito para vocês saberem como é que é, né? Porque eu não sei pronunciar muito bem, mas é bem bacana. E digam aí nos comentários se vocês entenderam o que eu quis dizer ou se vocês já viram esse processo acontecer em algum contexto. Tragam aí exemplos que eu, de repente, não me passaram batidos para a gente discutir. Forte abraço, pessoal. Muito obrigado aí por terem assistido e até a próxima.